irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão ver como que o dia de Cristo e a vinda de Cristo, o dia do Senhor, a vinda do Senhor é tudo a mesma coisa. Esse é o 6º vídeo da série do arrebatamento, né? E hoje eu vou estar lendo alguns textos do Novo Testamento e dos profetas, ok? Vamos começar com Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui é a vinda de Jesus, ninguém pode negar isso. E aqui diz que todo o olho o verá. E da onde que os pré-tribulacionistas inventaram uma vinda oculta? Isso daqui não é palavra que eu estou inventando, eles mesmos dizem. Tem a primeira vinda de Jesus, que foi quando ele veio para morrer por nossos pecados. Tem a segunda vinda de Jesus, que é a vinda oculta. Eles dizem isso. E tem a terceira vinda de Jesus, que é todo olho vendo. Mas, aonde que está isso na palavra? Pelo que eu vi na palavra, que só tem um arrebatamento na vinda de Jesus. Nunca eu vi arrebatamento antes da vinda de Jesus. E você já viu? Ou você está só escutando o que o teu pastor está dizendo? Ou o que o teu mestre, aquele que te ensina, está dizendo? Porque na palavra de Deus não tem isso. Aqui está dizendo que todo olho verá. Esse texto faz conexão com Mateus 26, versículo 64, que vai dizer: aqui Jesus vai estar sendo interrogado pelos fariseus, né, e mestres da lei. O sacerdote disse para ele: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, aqui, né, esses daqui são os que transpassaram Jesus, são os que crucificaram Jesus. Eles não crucificaram eles, né? Não foi eles mesmo que crucificaram, mas a ideia de crucificar Jesus foi deles. E eles transpassaram Jesus, né? Igual diz em Apocalipse. E olha como até isso está nos profetas. Zacarias 12, versículo 10 e 11 vai dizer: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido. Aqui está falando da vinda de Jesus, né? E aqui diz que Jesus vai derramar o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, os judeus. E eles vão olhar para Jesus e vão chorar amargamente, como quem pranteia pelo filho unigênito.
né? Eles mataram o filho unigênito, né? E traspassaram o filho unigênito. E por isso eles vão chorar, né? Vão se arrepender e por isso vão ser salvos. Os judeus não vão ser condenados. Alguns vão, né? Aqueles fariseus da época lá que não se arrependeram, aqueles lá vão ser mesmo lançados no lago de fogo. Só que os que vão se arrepender e os que já se arrependeram, né, desde os séculos lá passados dos apóstolos, esses vão ser salvos, né? E Jerusalém não vai ser destruída, ok? E aqui, interessante, né, que diz que o pranto será grande como o pranto de Hadad e Rimum no Vale do Megido. Para quem não sabe, esse pranto de Hadad e Rimum é lá no tempo do rei Josias. Por isso que eu digo que esse rei Josias é uma tipologia de Jesus, porque não só por ele ter derrubado todas as estátuas e, né, ter restaurado a Páscoa e tal, mas por ele também ser uma figura de Jesus aqui, né? No pranto de Hadad e Rimum, eles prantearam por Josias, fizeram lamentações por Josias, como quem pranteia por um filho unigênito, né? Foi uma breve explicação sobre o assunto de Josias. Outro texto que nós vamos ler sobre a vinda de Jesus é Isaías 27. Eu marquei o versículo aqui. Isaías 27. Versículo 12. Vai dizer assim: E será naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais, desde a corrente do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Aqui é a colheita. Ele envia os anjos para que ajuntem os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E será, né? Eu não falei que vai ser aquele mesmo evento de Mateus 24, envia os anjos? E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Não pode negar que é a última trombeta, irmão e irmã. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Ele não envia os seus anjos com rijo clamor de trombeta? O que acontece na última trombeta? E os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Então aqui tem eleitos, né, com rijo clamor de trombeta, que ele envia os seus anjos com rijo clamor de trombeta e ajunta os escolhidos. Não é o mesmo evento que aqui? Até a referência, até o tradutor da Bíblia entendeu que era o mesmo evento. Tem a referência aqui para Mateus 24, 31. É o mesmo evento, né? Porque tem desterrados eleitos no Egito, na Síria, nos povos. Assim, vêm os eleitos dos 4 ventos, ok?
E eles vão vir adorar o Senhor no Monte Santo de Sião, em Jerusalém, porque ali vai estar o trono do Senhor. Ali vai ser construído ali vai ser construído o verdadeiro terceiro templo. Não o que os judeus estão planejando de construir agora. Esse dali nem é o templo do anticristo se assentar. O templo que o anticristo vai querer se assentar é em nós. Entenda isso. O mesmo Paulo que diz que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, é o mesmo Paulo que disse que o templo de Deus somos nós, né? E o verdadeiro terceiro templo, santo, né? Construído para Deus, vai ser construído no milênio. Alguns dizem que é espiritual, mas tá lá, Ezequiel do 40 ao 48, com muitos detalhes daquele templo, como que vai ser construído. Tá a planta do templo lá, ok? Então, aquele lá vai ser o Monte Santo em Jerusalém. Eles vão ir adorar o Senhor lá. As nações que restam e os glorificados já vão estar lá, ok? Então, os glorificados já vão estar lá no Monte de Sião adorando a Deus. Então, outro texto que nós vamos ler é 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. Esse é outro texto das cartas de Paulo, bem conhecido e bem distorcido. A partir do versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, como que nós vamos ser arrebatados na frente dos profetas, na frente dos apóstolos, na frente daqueles que já sofreram pelo Senhor? Como que nós vamos ser arrebatados na frente deles? Se aqui está dizendo, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Não é o mesmo evento? Não é tudo o mesmo evento? Olha aqui, tocando a trombeta de Deus. Não é a última trombeta? Por favor, irmãos, leia mais a Bíblia. Ou não leia, só medita também. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ser primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Meu Deus! Aqui Paulo falou tão claramente, irmãos. Olhe! O Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Como que isso pode ser secreto? Como que isso vai acontecer tudo secretamente? Jesus do céu. Medite mais. Peça perdão para Deus, você, pastor, mestre, de estar ensinando uma besteira dessa. Você está despreparando a igreja. As almas que estão sendo despreparadas e que lá no final apostatarem, caírem, vai cair sobre você. Se arrependa de ensinar uma
besteira dessa e vá ler a Bíblia. Pare de pensar em dinheiro e vá ler a Bíblia. Vá ler como que vai ser o arrebatamento e pare de ser enganado e enganar os outros. Porque a Bíblia está clara. Você tem uma na tua mão. Então, não use esse livro tão sagrado para enganar o povo. Use para falar a verdade. Descarte esse lixo de arrebatamento secreto da tua mente. Ok? Isaías 30, versículo 30 ao 33, vai dizer assim. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço. Quem que é o braço do Senhor? Jesus. Jesus é o braço do Senhor. E aqui, então, o Senhor está fazendo ver o abaixamento do seu braço. Está fazendo as pessoas ver Jesus voltar. É a vinda de Jesus. Olhe, com indignação de ira, labareda de fogo consumidor, raios de dilúvio e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria que feriu com a vara. E a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der em quem? Na Síria. Haverá tamborins de harpas, e com combates de agitação combaterá contra ela. Porque Tofete já muito está preparada, sim, está preparada para o rei, o rei da Síria. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha de fogo tem muita lenha, o assopro do Senhor como torrente de enxofre acenderá. Eu já expliquei sobre esse texto em outros vídeos, né? Que tá falando que o lago de fogo tá aceso, né? Pro anticristo, pro rei da Assíria, e ele vai ser jogado lá dentro. Vai ser ele que vai inaugurar. As pessoas que morrem não vão lá pro lago de fogo. Elas vão para o Sheol, que é o mundo dos mortos. Vão para o mundo dos mortos e esperarem até o dia do julgamento, até o dia que o Senhor voltar. Os santos, né? Esperam até, os que morreram, esperam até o dia que o Senhor voltar para daí ressuscitar. E os ímpios, ou aqueles que não são dignos de ressuscitar na primeira ressurreição, vão esperar até passar um milênio, até lá no julgamento do trono branco, de Apocalipse. E daí vai ser julgada conforme as suas obras, né? Se ela fez bem ou mal. Se ela fez bem, ela vai ser salva, absolvida. Mas se ela fez mal, condenada ao lago de fogo. Ok? Então, o próximo texto que nós vamos ler é um texto que fala da ira do Senhor, que tem Apocalipse, mas está nos profetas. Isaías 63, 1 e 2. 1 e 2 não, né? Eu marquei aqui 1 e 2, mas vamos ler até o versículo 3. Ou até o versículo 4. Quem é este que vem de Edom de Bosra com vestes tintas? Algumas versões, né, a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, vai dizer assim: quem é este que vem de Edom de Bosra com as vestes de vivas cores? Mas é uma versão nada a ver. Aqui a palavra não é vivas cores, já tirou a revelação, porque vivas cores você acha que a veste é brilhosa, é bem viva, é chamativa, né?
fosforescente, alguma coisa assim. Mas aqui tá vestes tintas. Então nós vemos que a veste foi tingida, foi salpicada, né? Manchada. E é o que o texto está dando a entender aqui nos próximos versículos. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e a tua roupa como as daquele que pisa o lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então aqui, né, ele tá manchando as vestiduras, por quê? Porque ele pisou o lagar. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. É a vingança, né? Dos que atribulam a igreja. Paulo leu Isaías, Jeremias, outros textos, outros profetas, Abacuque, não. Paulo era zeloso da lei. Ele lia e entendia as coisas. Antes dele ser convertido, ele já tinha conhecimento dos profetas. Mas agora ele entende melhor ainda, porque ele sabe que Jesus vai voltar, né? Ele se lembrou, no profeta está escrito isso, no profeta está escrito aquilo é outro, tá assim assado, né? É mesmo, vou escrever aqui para você, Coríntio, para você, Tessalonicense, para você, Efésio, para você, né? Paulo tinha conhecimento do que está aqui. E aqui é interessante que diz que Jesus pisou o lagar sozinho. Ninguém dos povos ouve com ele. Mas, pelos outros textos, nós vemos que vai ter pessoas junto com ele. Mas vai ser os glorificados. Os glorificados não são mais dos povos. Eles já são comprados para serem reis e sacerdotes com o corpo glorificado. Agora eles já são seres celestiais. Não são mais dos povos. Dos povos ninguém vai pisar mesmo. E aqui, né? Eu pisei no lagar. Eu, Jesus. Mas Jesus tem um corpo. Não pisou. Não foi só a cabeça que pisou o lagar. O corpo também pisou o lagar. Entendeu? E o corpo é a igreja. E é os glorificados. Então, tudo tem um sentido. Tudo tem uma explicação. Uma vida. Não tem uma palavra solta pro ar. Né? Então, o próximo texto que nós vamos ler é Isaías também. Olhe o tanto de textos que falam em Isaías da vinda de Jesus. Isaías 13, versículo 6 ao 11. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores reais, e se angustiarão como uma mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. É a vinda de Jesus.
falou de dores reais, como a daquela que está com dores de parto, né? E diz que é o dia do Senhor. Aqui diz o que é o dia do Senhor. Para a terra em assolação, e dela destrui os pecadores. Com furor ardente. Não é a vinda de Jesus? Não acontece isso na vinda de Jesus? Viu, irmão, como que o dia do Senhor é a vinda de Jesus? Daí diz que os seus rostos serão flamejantes. Por que os seus rostos serão flamejantes? Porque dizem os profetas que eles vão se matar um ao outro quando Jesus vir. Na batalha do Armagedon eles vai dar uma confusão. Zacarias diz que vai apodrecer o olho deles e a língua deles. E eles vão ficar atordoados e vão se matar um ao outro. Vai apodrecer a língua dos cavalos, o olho dos cavalos, a língua das jumentas, o olho das jumentas. Vai ser essa praga aí para eles, que vão se matar tudo, os exércitos do anticristo, que se ajuntarem no Vale do Armagedon. E aqui disse até do sexto selo. As estrelas do céu e suas constelações não darão a luz, o sol se escurecerá e a lua não resplandecerá com a sua luz. Outro texto que nós vamos ler é Zacarias 14, versículo 1 ao 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos, Jerusalém, para Jerusalém, tá falando, se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas ou estupradas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Aqui então é a peleja. Deus vai vir para pelejar. Então vai ter um cativeiro antes. O anticristo vai levar metade da cidade para o cativeiro. Jesus vem para resgatá-los. Metade da cidade de Jerusalém, né? Dos judeus, metade dos judeus. Naquele dia estarão seus pés, os pés de quem? Do Senhor, Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Viu? Ele não subiu, os anjos não disseram. Você lembra daquele texto lá de Atos 1, que eu li lá na primeira parte? Você lembra? Se você assistiu, você lembra. Se você não assistiu, volte lá e assista. Como ele subiu da onde? Do Monte das Oliveiras. Assim ele vai voltar. E aqui ele está voltando aonde? No Monte das Oliveiras. Então, como ele subiu do Monte das Oliveiras, ele vai voltar e vai no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos montes, pois o vale dos montes chegará até a Zel. Fugireis assim como fugiste diante do terremoto, no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia, já estou lendo para frente, né? Eu disse que ia ler até o versículo 4, mas já vou ler mais para frente. Versículo 6, já estou.
E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz e nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Aqui que Paulo disse que em 1 Coríntios 15 que vai ser, né, um abrir e fechar de olhos. Não é que vai ser piscou o olho já acontece arrebatamento, mas sim um abrir e fechar de olhos é uma expressão para falar aqui que nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Então Jesus vem um abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. E ele vem quando não é nem de dia nem de noite, né? É ali um entardecer, né? Um pôr do sol, mais ou menos assim. É que ele vem. E aqui ele tem uma coisa aqui que vai acontecer, que vai ser que ele vai descer no Monte das Oliveiras e vai partir o monte no meio para os que o anticristo levou fugirem das garras do anticristo, né? É um profeta muito revelador. Esse daqui, Zacarias, é 14 capítulos, é maiorzinho, né, do que Naum, que eu disse para vocês ler. Mas se você tirar uma horinha, você lê o profeta. É altos revelador, irmãos. Por favor, leia. Aqui tem mais uns textos para ler aqui. Só que eu vou deixar pro próximo vídeo, porque já deu 15 minutos, né? 30 minutos, né? Eu fiz um de 15 e outro de 15, então já deu uns 30 minutos. E eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Então, não se esqueça de assistir o próximo vídeo que vai ter mais textos, irmão. Por favor, assista, ok? E eu peço que compartilhe, por favor, compartilhe o vídeo, ok? Então, é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e que Deus abençoe vocês. E aguardem aí a próxima parte, né? Que vai ter mais alguns textos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 textos, ok? Então, é isso. Fiquem todos na paz de Cristo. Deus abençoe vocês.